Janari Damascena. Um relato visceral sobre a loucura que vai lentamente tomando conta da mente humana por decorrência do cansaço, do frio e principalmente da fome. É isso que nos revela o romance sobre um jovem escritor que passa dias tortuosos, vagando pela cidade quase que como um vagabundo sem casa, amigos ou família, enquanto tenta desesperadamente ter boas ideias e escrever um artigo de qualidade para obter algum dinheiro com a publicação em um jornal da cidade, chamada Christiania, mas que hoje é Oslo, capital da Noruega. O livro Fome, escrito por Knut Hamsun e publicado em 1890, envolve passagens repletas de ironias, mas que podem encher de tristeza a alma de um leitor ao se dar conta de que o personagem principal, e que quase faz um monólogo durante toda a obra, está mais e mais fora da realidade por não conseguir se estabelecer financeiramente em seu ofício de escritor, até se deparar com a escolha de morrer de fome ou encarar um novo desafio. A obra do norueguês é densa e rica em detalhes, o que nos faz pensar se talvez não eram problemas que o próprio autor conheceu de perto. A escrita de Knut Hamsun é impactante e nos faz a cada página ansiar pelo sucesso do personagem, que apesar de encarar seus defeitos e reconhecer os deslizes que comete na vida, acima de tudo, tem bom coração e é determinado. Em certo momento, conseguindo alguns centavos, ao invés de comer, ele prefere gastar todo o dinheiro comprando um lápis e papel para poder escrever novos artigos. A loucura do personagem é um reflexo dos ideais do autor sobre o desgaste que o homem sofre ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que não abandona a esperança. E esse impacto foi determinante para que Hamsun fosse agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1920. Você ouviu Minuto Leitura. A Cuide Residencial para Idosos é uma opção de moradia para o idoso viver bem, viver com qualidade de vida e para que você, familiar, tenha segurança e tranquilidade de saber que seu ente querido está sendo bem cuidado, com acesso de câmeras liberado para que você consiga visualizar seu idoso em tempo real, modernidade, conforto e segurança. Na Cuide Residencial para Idosos você pode confiar. Rua Braulio Carneiro, 78, bairro Morro Chique, em Itajubá. Acompanhe pela Rádio Futura FM o programa HCI Saúde. Toda terça-feira, às 11h30 da manhã. Entrevistas com profissionais da área médica de Itajubá. Programa HCI Saúde. Toda terça-feira, às 11h30 da manhã. Apresentação, Nilda Bittencourt. Futura FM. Informação e música de qualidade. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Nosso convidado de hoje é o Dr. Diego Gouveia, ele é urologista. Claro que o nosso tema é Novembro Azul. Novembro Azul, câncer de próstata. Dr. Diego, muito bom dia, seja bem-vindo de volta. Bom dia, Nilda. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes da Rádio Futura FM, é um prazer estar aqui novamente. Tá tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus, e com a senhora? A senhora também vai bem, graças a Deus. Ô, doutor, vamos aqui falar para os nossos ouvintes, quem quiser participar, 99104-9088. Você pode gravar um áudio ou fazer a sua pergunta por escrito, ou então aqui no Face da Futura FM. Mas vamos falar um pouquinho, doutor, sobre a urologia. A gente ouve falar, mas não sabe muito bem, não, né? Do que se trata? É uma especialidade exclusiva do homem, doutor? Essa é uma pergunta excelente. Na verdade, não, né? A urologia é uma especialidade cirúrgica, né, que trata do aparelho urinário, tanto do homem quanto da mulher, né? Ah, é? Sim, então assim, da mulher que tenha
pedra nos rins, por exemplo, quem vai tratar, quem vai operar, se for o caso, é o urologista, né? Então, assim, a gente trata do aparelho urinário tanto masculino quanto feminino, e a gente trata do aparelho genital masculino, né? Então, dessas doenças todas, tanto do aparelho urinário quanto do aparelho genital masculino e do aparelho urinário feminino, como pedra no rim, infecção de urina de repetição, as mulheres acompanham com a gente também. Aliás, hoje em dia, cada vez mais, é uma parte considerável dos pacientes que acompanham são do sexo feminino. Doutor, as pessoas ainda tendo muita pedra nos rins? Tem bastante, Nilda, tem bastante. As pedras nos rins, elas podem ser formadas por diversas condições, né? Não apenas a falta de líquido, né? Então, tem uma incidência muito grande, né? Eu acabei de vir lá do hospital, atendi o ambulatório lá, e, assim, é um percentual razoável, são pacientes que estão, ou que foram operados, ou que estão acompanhando porque tem pedra nos rins. Doutor, é verdade que o grande vilão é o sal da pedra nos rins? Sim. Na verdade, o excesso de ingesta de sal, né? E a falta de ingesta de líquido, do ponto de vista prático, é o que acaba gerando esses cálculos, né? Então, esses cristais são eliminados pela urina e se não houver um fluxo urinário adequado, eles acabam se agrupando e formando a pedrinha. Ela começa lá com 1 milímetro, depois vai para 2, depois ela chega num tamanho que o organismo já não é capaz de eliminar, né? Então, a gente tem que fazer alguns procedimentos para tirar. Doutor, dizem também, o doutor Diego, que a dor é insuportável. Sim, eu posso falar isso com propriedade, que eu já tive, já fui operado. Então, realmente, assim, é uma coisa até difícil de descrever, né? Eu me lembro bem, na época eu estava na residência de urologia no Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte. Eu estava indo para o hospital e tive que abandonar meu carro. Deixei o carro no meio da rua e deitei na calçada porque eu tive, assim, uma crise fortíssima de cólica renal. E era uma pedrinha de 7 milímetros que estava presa no canal, né? Nossa. Então, assim, eu sou muito solidário ao paciente que chega para mim com cálculo renal, né? Porque Que a gente bom sabe, que ele já sabe, né? A gente sabe exatamente como que é. Onde é que o calo dói. Doutor, é verdade que tem alguns remédios caseiros que dissolve a pedrinha? Não, infelizmente não tem nada que seja comprovado do ponto de vista científico que dissolva a pedrinha, né? Existem várias fórmulas, é muito comum falar de chá de quebra-pedra, né? Fórmulas diversas. Esses chás, o que eles têm em comum é que geralmente eles têm substâncias que são diuréticas, né? Isso. Então, se você aumenta a diurese, se você aumenta o volume de líquido produzido, o volume de urina produzido, do ponto de vista físico, fica mais fácil de você eliminar essas pedrinhas de fato. Mas talvez se a pessoa ingerisse um pouquinho mais de líquido, de água, mesmo faria o mesmo efeito. Então, a gente não pode falar, do ponto de vista científico, eu nunca passei nada para ninguém. Existem medicações, não que dissolvem os cálculos, mas existem medicações que podem dilatar um pouquinho o canal, né, que é a ureter, e facilitar a eliminação desses cálculos em alguns casos. Mas chá e alguma substância que tenha evidência científica de que dissolva os cálculos, a gente infelizmente ainda não tem. O homem é o campeão de ter? De cálculo renal ainda sim, né? Mas as mulheres também têm muitos casos, assim, o número de pacientes que a gente opera tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino é bastante grande, mas a prevalência é um pouquinho mais aumentada nos homens. Então, olha, eu perguntei isso para o doutor, claro, uma curiosidade minha e bom para você também é saber. Eu confesso, doutor, que agora que eu vi o urologista, de uma outra maneira, que a gente fala urologista, pensa só em homem. Médico do homem, né? Uhum. Não é? Doutor, em razão... Não, mas antes da gente falar da próstata, a gente está vendo que há um bom tempo, acho que décadas já, a gente está desenvolvendo uma campanha de conscientização, o Novembro Azul, né, ao envolvimento todo da sociedade. Eu acho isso bem legal, cada um fazendo a sua parte, seja a corrida, né, azul, não sei o que lá, os jogadores vão entrar em campo com a camisa do time azul, como entraram com camisa cor-de-rosa. Doutor, está adiantando toda essa, essa campanha? Sim, Nilda, com certeza. Essa mobilização,
ela surgiu já há alguns anos, né, com o intuito de conscientizar os homens a respeito do câncer de próstata e da prevenção, né? Então, a gente tem notado, e isso é uma coisa que é indiscutível, a gente tem notado uma procura maior, porque muitas vezes é através dessas campanhas que são feitas, né, disso que a gente está fazendo aqui, ou dos jogadores entrando em campo, a gente consegue, às vezes, atingir um público que a gente não atingiria de alguma outra maneira, né? Então, uma coisa é você fazer palestra para os funcionários do hospital, que nem todo ano geralmente a gente faz. Palestra para os funcionários de uma empresa, para a gente falar, a gente acaba atingindo um público muito restrito, mas quando a gente vem para um veículo de comunicação, né, que você consegue atingir um número maior de pessoas, com certeza vai ter um paciente que está ali em casa, que não achava que precisava de ter algum sintoma para poder procurar, e que ele vai ficar mais alerta e vai acabar nos procurando e eventualmente acaba fazendo diagnóstico precoce, que é o que acontece todo ano, né? Sempre tem alguém que ouviu o rádio, ou que viu uma propaganda na televisão, ou viu uma questão de marketing que nem um time, o jogador do time de futebol dele entrando com a camisa, ele desperta para aquilo ali, marca uma consulta e eventualmente acaba diagnosticando um problema mais precocemente. Ô, doutor, em relação à próstata, antes do senhor falar aí a função da próstata, onde que ela está localizada? A próstata, Nilda, é um órgão que fica pertinho da bexiga, né, no homem. Então, na saída da bexiga, quando o canal, a uretra, ela sai, ela é envolvida pela próstata como se a próstata fosse um anel, né? Então, na saída da bexiga é como se fosse uma porta, né, que tivesse ali na saída da bexiga. É um órgão que ele pode ser sede de vários problemas, não só o câncer de próstata, mas pode ter inflamação, que a gente chama de prostatite, que pode atrapalhar o paciente a urinar. Pode ser sede de hiperplasia benigna, que a gente chama que é muito comum, que é o crescimento da próstata. Então, devido à localização dela muito próxima ao aparelho urinário, apesar dela não fazer parte do aparelho urinário, ela é um órgão do aparelho genital, ela tem a função de produzir ali algumas substâncias que facilitam a fluidez do esperma na hora de penetrar lá na cavidade uterina. Apesar dela não fazer parte do aparelho urinário, ela está muito próxima e muito intimamente relacionada com a bexiga. Então, geralmente, por isso que um problema de próstata geralmente se manifesta como problema urinário, apesar dela não ser um órgão no aparelho urinário. Então, é um órgão que está ali embaixo da bexiga, pertinho, né? E aí, quando dá algum problema, geralmente o paciente tem alguma alteração no padrão urinário. O doutor Diego, há muita confusão para quem é leigo, né? Principalmente as mulheres, acham que a próstata localiza na bolsa escrotal, e não tem nada a ver. Não tem, de fato. Essa confusão ela é comum porque é tudo parte do sistema genital, né? Então, na bolsa escrotal estão os testículos, né? Os testículos, eles são responsáveis, entre outras funções, mas por duas funções muito básicas, que é a produção do espermatozoide e a produção do principal hormônio masculino, que a gente falou 15 dias atrás, que é a testosterona. Exatamente. As duas questões elas estão muito relacionadas porque a testosterona que é produzida pelo testículo ela tem muita ação sobre a próstata, né? Mas a cirurgia de próstata, por exemplo, o paciente que tem câncer de próstata e vai ser submetido a uma cirurgia de prostatectomia radical, que é a retirada completa da próstata, não mexe no testículo, a não ser em casos muito específicos. Então são duas coisas totalmente diferentes. Ô, doutor, mas para que serve a próstata? Então, ela serve basicamente para produzir essas substâncias que fluidificam o líquido seminal, porque caso contrário, o líquido ele fica muito espesso, né? E isso acaba dificultando os espermatozoides de penetrarem na cavidade uterina. Então, uma das substâncias que é produzida pela próstata, que é o PSA, que a gente ouve tanto falar, que é o antígeno prostático específico, ele tem uma função lá na fluidificação do líquido seminal, né? Então, é um órgão que ele atua produzindo alguns dos constituintes do líquido ejaculado, do líquido seminal, né? Então, faz parte da próstata, por exemplo, as vesículas seminais, que é a região onde são duas bolsinhas, uma de cada lado, onde fica acumulado o líquido seminal, que aí na hora da ejaculação ele se junta lá com os espermatozoides e é expelido. Então, na verdade, ela tem uma função, uma função basicamente de produção dos componentes do líquido seminal, né? Então, do volume que a gente ejacula, um pequeno percentual são os espermatozoides que são produzidos na bolsa escrotal, no testículo, né, no saco, e o restante é produzido pela próstata e fica acumulado nas vesículas seminais e é eliminado na hora da ejaculação. Então, é um órgão que tem essa função. O Ministério da
da Saúde observou que há uma incidência muito grande sobre esta doença, por isso também essas campanhas, doutor? Sim, com certeza. Essas campanhas, elas são pensadas e, obviamente, não é à toa, né? Então, quando você entra lá, por exemplo, no site do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, e vai ver acerca das estatísticas dessa incidência, prevalência e mortalidade dos tumores no Brasil, é uma coisa que realmente é assustadora, não existe comparação. Então, assim, próstata está em primeiro, mas o que está em segundo está muito abaixo na incidência, que é câncer coloretal. Nossa. Então, só a título de comparação, no homem, né? Então, só a título de comparação, quando a gente pega esses tumores todos, exceto alguns tumores de pele que eles não entram na contabilização, quando a gente pega os tumores, 30% dos diagnósticos de tumores em 2020 vão ser tumor de próstata, né? Então, no Brasil, são esperados para esse ano 65 mil novos diagnósticos. Ai, que horror, doutor. Então, esse tumor é comum? É comum, é bastante comum. É bem mais comum do que a gente imagina, né? Então, a chance do paciente desenvolver câncer de próstata ao longo da vida atualmente está sendo cada vez maior, porque a incidência tem aumentado com o tempo. A gente não tem certeza se é o número de diagnósticos que aumentou porque a gente tem, né, o paciente tem nos procurado mais justamente por causa dessas campanhas, ou se é realmente uma coisa que está acontecendo, né? Com certeza, muita gente que morreu no passado, de morte natural, morreu de câncer de próstata, né? E só não foi diagnosticado. Então, assim, desses 65 mil pacientes que forem diagnosticados, mais ou menos 13% a 14% vão morrer, né? Então, é um tumor que ele não tem uma mortalidade tão alta se for diagnosticado precocemente, mas como o número de pessoas que são diagnosticadas todo ano é muito alto, a mortalidade também é muito alta, né? Então, quando a gente vai ver a incidência, em primeiro lugar está câncer de próstata, com 65 mil novos casos em homens em 2020, mais ou menos. Em segundo lugar, vem câncer de cólon, que tem mais ou menos 20 mil, ou seja, está bem abaixo. É muita gente, mas está bem abaixo. Depois vem câncer de pulmão. Mas câncer de pulmão é o que mais mata. Então, o tratamento de câncer de pulmão é mais difícil, né? Assim, o diagnóstico, ele não costuma ser tão precoce, porque não existe um marcador sanguíneo, por exemplo, que nem o PSA, para câncer de pulmão. Então, é uma doença que tem uma incidência muito alta, mas com tratamento adequado a gente consegue recuperar boa parte dos pacientes. Juliana Tótora está aqui, lá da cidade de Maria da Fé. Benedito Raimundo Monteiro, bom dia, sou paciente dele, excelente médico. Abraços a ele e a você, Nildo, e a todos os ouvintes. Muito obrigada. Kleber Voiron, ótimo dia. Parabéns pela entrevista, é realmente muito necessária essas informações. Parabéns, doutor Diego, um grande médico e um excelente ser humano. Muito obrigado. Ô, doutor, então vamos falar mais um pouquinho. A idade ideal para rastrear se o homem tem esse tumor ou não. Sim, tem uma regrinha de ouro que vem mudando, né, nos últimos anos. Antes, né, há coisa de 15, 20 anos atrás, o pessoal falava que a partir dos 40 anos de idade já devia começar a fazer esse rastreio, esse screening para o câncer de próstata, né? Hoje em dia a gente vê que não é bem assim. Do ponto de vista populacional, o que a Sociedade Brasileira de Urologia e, no geral, o que a Sociedade Norte-Americana, a Sociedade Europeia, cada uma com as suas particularidades, mas o que eles recomendam hoje é que esse rastreio se dê a partir dos 50 anos de idade ou a partir dos 45 anos de idade, se o paciente tiver um histórico familiar de câncer de próstata em paciente de primeiro grau, né, pai ou irmão, ou paciente negro. Os pacientes negros, eles têm tumores um pouco mais agressivos e um pouco mais precoces também, né? Aí as pessoas podem perguntar, é muito comum o paciente lá com 41, 42 anos de idade falar assim, não, mas se eu quiser, é impossível acontecer de eu ter câncer de próstata com 42 anos de idade? Não é impossível, mas do ponto de vista populacional, quando a gente vai recomendar para as pessoas, né, um grupo muito grande de pessoas que iniciam o rastreio, a gente recomenda com essas regrinhas, a partir dos 50 anos de idade ou dos 45 anos de idade, se tiver alguma história familiar ou for paciente negro. Mas se o paciente procura no consultório com 40 anos de idade e quer iniciar o rastreio, não tem problema nenhum. Eventualmente, você vai acabar fazendo um diagnóstico muito precoce. É raro, mas acontece. Eu tive aqui no começo do ano para a gente conversar um pouquinho também a respeito de câncer de próstata e, na ocasião, eu tinha feito uma cirurgia daqui por videolaparoscopia, que a gente vai conversar daqui a pouco, num paciente de 47 anos de idade que não tinha parente que tinha tido câncer de próstata. Ou seja, ele teve a felicidade de passar
numa outra especialidade, salvo engano, endocrinologia, que no meio da rotina acabou pedindo um exame de PSA. E aí esse exame de PSA veio alterado, ele foi submetido a uma biópsia e foi encaminhado para mim para a gente poder resolver. Então esse é um paciente que teria sido feito um diagnóstico um pouco mais tardio se a gente tivesse esperado até os 50 anos de idade, que seria o padrão, né? Mas, assim, medicina tem dessas coisas mesmo. Doutor, antes de eu perguntar aqui, que está fervendo aqui minha cabeça com um monte de coisa, né? de perguntas, por que a raça negra, a incidência é maior? É uma questão genética, né? Isso aí não tem muita explicação, não. Mas a gente sabe que os pacientes, eles têm, da raça negra, eles têm a incidência mais novos e tumores mais agressivos. Mas o motivo é uma questão mais genética mesmo, não está muito bem elucidado. Tá. Agora, o doutor Diego, que sintomas que o homem sente que pode se alertá-lo? Gente, eu vou correr. Essa talvez seja a pergunta mais importante, né? Nenhum. Assim, o paciente não pode esperar ter sintomas para procurar. Porque o câncer de próstata, ele, assim como infelizmente grande parte dos tumores que a gente tem, ele é silencioso, né? Então, quando o paciente eventualmente desenvolve no futuro uma sintomatologia, muitas vezes aquele câncer não tem tratamento mais. Então, em estágios iniciais, o sintoma é zero. O paciente não consegue sentir absolutamente nada. Com o passar do tempo, na medida em que aquele tumor for ficando mais volumoso, a próstata for ficando maior, mais endurecida, ele vai passar provavelmente a ter sintomas urinários, né? Então ele vai começar a levantar mais à noite para urinar, o xixi vai ficar mais preso, né? Ele vai para fazer xixi, o xixi não sai, ele tem que ficar ali sentado no vaso ali às vezes alguns minutos, ou então ele faz xixi, vai na cozinha, volta, já está com vontade de urinar novamente. Então começa a ter alteração no hábito urinário que a gente fala, né? O paciente urinava de um jeito e agora mudou. Só que ele não pode esperar ter esses sintomas para procurar, porque geralmente quando aparecem os sintomas, se eles forem devidos ao câncer de próstata, o paciente já tem um tratamento um pouquinho mais complicado. E a recíproca também, a grande maioria dos pacientes que têm sintomas urinários não tem câncer de próstata. Esses sintomas são devidos tão somente ao crescimento benigno da próstata, que é uma coisa que acontece também com todos os pacientes do sexo masculino com o passar do tempo, né? Então, devido ao estímulo ali da testosterona, a próstata ela vai crescendo, as células vão se multiplicando e acaba surgindo sintomas urinários. Então, a resposta para essa pergunta é: não espere sintomas urinários para começar a ser submetido ao rastreio para câncer de próstata. Agora, doutor, o homem é um bicho muito esquisito. Fala que a mulher que é esquisita, né? Uhum. Como diz a Rita Lee, que todo mês sangra, mas o homem é muito mais esquisito porque ele tem medo, preconceito de fazer o exame de toque. Sim, com certeza. Esse é um tabu, né, da sociedade ainda, né? A gente com certeza melhorou. As histórias que eu ouvia dos meus professores na faculdade, assim, se eu passei por coisas parecidas, foi mínimo mesmo, assim. Então, antigamente, o paciente se sentia ofendido, né? Se ele estivesse na consulta e você fizesse essa proposta, olha, porque tem que fazer o exame do toque e tudo mais, às vezes era até meio perigoso, né? Hoje em dia isso não acontece mais, assim, por vários motivos, né? Obviamente que a sociedade amadureceu, mas eu acredito que principalmente a informação está chegando mais fácil para as pessoas, né? Então, é difícil de ter um paciente que não saiba que existe o câncer de próstata. Existem pacientes que se recusam, o exame do toque, né? Uhum. Existem pacientes que se recusam ainda, né? Falam, olha, eu quero fazer só o exame de PSA, né? Não quero fazer o exame do toque. Mas isso, e assim, eu já tenho, né, mais de uma década de formado, isso era realmente mais comum no passado. Então, era a proporção de pacientes que chegavam no consultório e se recusavam a fazer o exame de toque. Eu consigo sentir essa diferença, mas com certeza profissionais que formaram há mais tempo, isso é até mais nítido, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que o exame de PSA isoladamente, ele o paciente pode ter câncer de próstata e ter o PSA normal e a gente conseguir diagnosticar só através do exame do toque. Então, se você quiser ter um rastreio mais confiável, mais fidedigno, você tem que unir o exame de toque ao exame de PSA. Tem outros exames também, mas esses dois são os mais importantes. Então, ainda tem muito tabu, mas isso tem sido cada vez menos frequente. Olha aqui, doutor, o Claudemir Verdini está dizendo assim: primeiro, parabéns pelo tema. Ele, com 54 anos, descobriu que estava com a próstata inchada, com jato de urina fraco e o formato das fezes achatado.
Precisei fazer raspagem interna e hoje está tudo normal. Apenas tem um líquido seminal na hora da ejaculação, reduzido para uns 70%, que foi para a bexiga. Diz ele que foi a melhor coisa que ele fez. Ele, na verdade, ele deu uma aula aí do que a gente chama de RTO de próstata, né? Então, quando a próstata está inchada, realmente ele tem essas dificuldades. A alteração nas fezes é uma coisa bem rara, né? Pode acontecer, mas é bem raro. Só que essas alterações urinárias, que são devidas ao crescimento da próstata, realmente a gente consegue resolver hoje, na maioria das vezes, com uma cirurgia pelo canal, sem corte nem nada, né? Mais moderno ainda do que a raspagem que ele fez. Existem até raspagens que são feitas com laser, né? Que são cada vez mais comuns. O paciente opera de manhã e de tarde já está em casa. E realmente o fluxo de urina fica muito melhor, os sintomas melhoram muito, mas a maioria dos pacientes, principalmente os que a próstata era muito grande antes da cirurgia, eles cursam no pós-operatório com uma alteração que chama ejaculação retrógrada. Então, em vez do líquido seminal ele ser projetado para frente na hora do orgasmo, ele acaba voltando e indo para a bexiga. Né? O que, assim, também o paciente que já tem a prole constituída não quer ter mais filho, em tese não tem problema nenhum. Boa. Não vai engravidar mais ninguém. Ô, doutor, Ana Cristina... a Riera está por aqui. Doutor Ciro Peixes, parabéns pela entrevista, Nildo e doutor Diego, seu colega. Muito obrigado. Muito obrigado. Ana Cristina diz, o que causa o aumento da próstata? Então, Ana, o aumento da próstata é uma consequência, é uma coisa natural, né? Conforme a próstata vai captando a testosterona que é produzida pelos testículos, aquelas células elas vão se multiplicando e a próstata vai crescendo. Isso é praticamente uma sentença, né? O homem que não foi operado, que tem a próstata lá bonitinha, ela vai crescer com o passar do tempo. A diferença é que, em alguns casos, ela cresce demais, né? Ou ela cresce numa conformação ali anatômica que atrapalha muito a passagem da urina, né? Então, em alguns casos, a gente vai ter que entrar com a terapia medicamentosa, né? Em alguns casos, a gente vai ter que começar uma medicação para melhorar. Em outros, a gente vai ter que fazer essa raspagem mesmo para ver se melhora. Mas todo homem que tem próstata, ela vai acabar crescendo com o tempo. Ô, doutor, aí tá, falamos sobre os sintomas, os exames, aí vem o diagnóstico. Tá com câncer de próstata. E daí? Pois é, isso aí é absolutamente frequente, né? A gente vê que toda semana a gente tem que passar essa notícia para algum paciente, seja aqui, seja lá em São Paulo. Isso é uma coisa que muitos dos pacientes que a gente acompanha, eles vão acabar passando por isso. Isso é praticamente inevitável. Então, o paciente que vem para mim com diagnóstico de câncer de próstata, a primeira coisa que eu falo é, de fato, para o paciente não se desesperar. Porque é câncer, é doença maligna, mas o tratamento é totalmente diferente do raciocínio que a gente aplica para outros tumores. Então, por exemplo, se o paciente está com um tumor de rim, ele vai ter que tirar o rim, ou parcial, ou radical, mas ele vai ter que tirar. Assim como para o estômago, assim como para o fígado. Próstata não é assim. O tumor de próstata, ele é um tumor maligno, mas na grande maioria das vezes ele tem um comportamento muito benigno, né? Então, assim, a gente pode operar, tem a cirurgia, que é a retirada completa da próstata, a gente pode encaminhar esse paciente para fazer radioterapia, a gente pode fazer bloqueio hormonal, ou a gente pode, inclusive, não fazer nada, né? A gente pode colocar o paciente num protocolo que chama vigilância ativa, onde a gente vai seguir esse paciente de tempos em tempos. Se o PSA dele estiver estável, se o toque estiver estável, a gente acompanha às vezes com a ressonância também. Se todos os sintomas estiverem mostrando para a gente que aquela doença não está evoluindo, a gente não faz nada. Ele vai voltando e vai só acompanhando, fica como se fosse uma doença crônica. Muitos pacientes que estão no protocolo de vigilância ativa, eles vão morrer depois de muitos anos de infarto, AVC, qualquer outra coisa, menos do câncer de próstata. E eu tenho um amigo nessa situação, doutor. Sim. O doutor, o que eu ia perguntar mesmo? Ainda sim, índice de mortalidade. Atualmente está em torno de 12% a 13%, né? A gente tem esses dados um pouquinho atrasados porque a incidência estimada o INCA solta todo ano, no começo do ano. Agora, a mortalidade a gente consegue comparar só com o ano de 2018, né? Então, em 2018, que é o que eles lançaram esse ano, a mortalidade para o câncer de próstata estava em torno de 13%, 14%, né? Então,
Desses 65 mil pacientes que vão fazer o diagnóstico esse ano, 13 a 14% infelizmente vão falecer. Doutor, nós vamos ter que encerrar o programa, porque vem o campeão de audiência, que é o horário político, mas antes, é muito bom essa vinda do doutor hoje, conscientizar toda a população masculina, e eu diria também até a mulherada, para puxar a orelha do marido. Eu brinco, mas tem um fundo de verdade. O homem que não quer se cuidar acaba partindo mais cedo, deixa a viúva aí linda, maravilhosa, ainda vai usufruir do dinheiro dele ao lado de um gatinho. Exatamente, exatamente. Bom, eu queria só agradecer aqui ao espaço novamente, né? Com certeza isso atinge muitos pacientes, eles vão nos procurar, a gente vai fazer o exame de rotina e a gente acaba ajudando muita gente, né? Então, queria só agradecer a vocês, tá bom? Um abraço. Ô Claudemiro, o doutor vai responder para você aqui no Face, tá bom? Doutor, prazerzaço, viu? Volte sempre. Prazer é todo meu. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Nossa, nem deu. Relojaria Nishimaki informa a hora certa. Meio-dia. Atenção, emissoras de rádio de Itajubá. Em 5